Hoje a nossa entrevistada é Sônia Maria de Brito Mota. Boa noite, Sônia. Boa noite, Cássia. É um prazer muito grande ter você aqui, Sônia, porque você é uma pessoa que tem uma experiência de vida fantástica, maravilhosa e vai poder estar contando, para as pessoas que nos assistem um pouquinho da sua história. Você é nascida em Barretos. Sim, nasci aqui na Santa Casa, né? Ama essa terra, né? Sim, opa. Estudou no Estadão, né, Sônia? Sim, eu estudei quando ainda era ali na Rua 20, né? No prédio velho, né? E eu fiz também o segundo, o terceiro e o quarto ano primário no Antônio Olímpio. Lá no pátio do Antônio Olímpio tem uma árvore que eu plantei. Que bacana. Na época que você era... Aluna, né, do primário. É. Tinha cerimônia do dia da árvore, né? E as melhores alunas eram escolhidas para plantar uma árvore. E ali tem uma que eu plantei. Fica atrás ali da igreja. Ainda está lá. Ai, que coisa bacana passar e recordar, né? Infância, escola. Ô, Sônia, e você disse que também, foi influenciada pela dona Lides Cortez na escolha da sua profissão? Sim, porque eu estava na primeira série e ela era minha professora de geografia, né? E ela era uma pessoa que eu admirava muito, sabe? Além dela dar, assim, o conteúdo, né, da disciplina, ela de vez em quando dava umas dicas de vida pra gente, né? Uma das coisas que eu me lembro bem, ela falar que, por exemplo, que o marido nunca a via de manhã sem ela estar maquiada, penteada, arrumada, sabe? Eu achava interessante isso, porque realmente, né, a mulher casa, né, e ainda continua com aquele trato com ela mesma, né, aquele amor que ela tinha por ele, manifestava no trato com ela mesma, né? E eu também tive, a oportunidade de ter aulas com a dona, e ela passava muita energia positiva. Ela contava as histórias, as viagens. Parecia assim que você estava viajando e conhecendo, então era um conhecimento também concreto que ela trazia, das experiências dela. E aí você foi fazer geografia? Sim. Casou-se com um geólogo. E teve umas experiências muito interessantes na Amazônia, Sônia. Sim, porque meu marido, inclusive, ele é paraense, né? Ele nasceu em Belém do Pará. E pelo fato, dele, ele gosta muito de mineração. Então, mineração não dá em asfalto, né? Você trabalha em asfalto, né? E ele ia para onde precisava fazer pesquisa mineral. E a gente ia de mala e cuia junto, né? Então, a primeira vez que que eu saí de São Paulo foi quando a minha filha mais velha tinha 2 anos. E você levava os filhos para esse trabalho, porque você morou lá em Clareiras, né? Onde vocês... Sim, em Rondônia a gente morou numa clareira no meio da mata, né? A 120 quilômetros de Porto Velho, né? E a gente tinha folga uma vez por semana, que a gente assistiu Fantástico em Porto Velho, uma vez por mês, né? A gente via televisão uma vez por mês, né? E para alfabetizar teus filhos? Quando eu fui lá para Rondônia, a minha filha estava no 2º ano. E quando eu cheguei lá, a escola era muito precária, porque eu encontrei as condições lá da seguinte forma. Era uma firma multinacional, explorava, digamos, um veio de cassiterita primário, que a gente chama, era uma montanha de cassiterita, em que 3 dias... de exploração da cassiterita, pagava todas as nossas despesas, todas a folha de pagamento, tudo. E o resto era lucro. E o social era muito deixado de lado. Então, quando eu cheguei lá, eu fui também com a incumbência de organizar essa parte. Então, lá eu apliquei na época tinha um módulo da Silvia... não é da Silvia Popovic, é da PUC, método Alfa, que eram kits já prontos com orientações
conteúdos para os alunos e orientações para as professoras, que eu apliquei lá. E fiz uma revolução muito grande, porque quem estava alfabetizando eram semi-analfabetas. Uma vez eu fazendo uma visita lá, mostrando como que era a escola, nós chegamos assim com a lousa cheia de palavras com sílabas separadas, do L e o H. Não tinha um L junto com o H na separação de sílabas, né? E nessa época eu não podia tomar atitude nenhuma, porque era inclusive meio de semestre. Então eu fui preparando as coisas de tal forma que no final do ano a gente contratou acho que 17 ou 19 normalistas lá em Belém, e a gente inclusive regularizou a situação da escola, porque antes ela não existia, na realidade ela não existia, né? Então você participou mesmo da vida daquela comunidade, né? E quando eu cheguei lá, por exemplo, eu tinha muito preconceito contra a mulher, né? Eu tinha 33 anos, era muito nova. Numa mina, uma mina assim, uma predominância muito grande de homens, e homens muitas vezes muito rudes, sem respeito ao feminino, né, ao gênero. Então eu tinha uma certa resistência à minha presença, porque também tinha um outro fator. Tinha desvio de verba na alimentação, uma série de irregularidades, e eu fui lá para ajeitar e estava ajeitando. Então, eu era digamos, uma figura que não era muito bem desejada, né? E eu rompi com esse preconceito no Natal. Porque o que falavam para mim? A Brascan, como não tinha controle nenhum lá, ela comprava presentes para as crianças, para distribuir para os filhos dos funcionários. Então, daí eles falavam assim, doutora, aqui tem criança de 1 ano que ganha bicicleta, e menino de 10 que ganha brinquedinho de inflar. Então o que eu fiz? Eu tinha uma secretária excelente, a gente pegou um catálogo da Estrela, nós fomos de casa em casa fazendo recenseamento, quem eram as crianças que estavam lá, na época do Natal, quais as que poderiam estar ali, e nós compramos os presentes de acordo com a faixa etária. E fizemos os pacotes com 2 fichas, aquela que a gente tinha feito com eles, dentro do próprio pacote com os presentes. E no dia após o Natal, né, uma coisa linda, porque aquela estava tudo colorida, meninadinha, brincando, sabe? É o coração, né, Sônia? É o amor, é as crianças. Sônia, hoje você está aposentada, está em Barretos, e com todo esse conhecimento, né, que você e seu marido possuem, né, armazenado, vocês não participam de mais nada em relação ao meio ambiente? Hoje fala-se tanto, né, em desenvolvimento sustentável. Como é que você vê tudo isso? Olha, assim, eu sempre, quando eu digo que eu sou meio arroceira, né, porque eu não sou uma pessoa de shopping center, não. Se me colocar dentro de um sítio com a internet, eu estou conectado ao mundo, mas eu estou no meu locus, né? Tanto que, por exemplo, eu acho que a vida foi muito, assim, pródiga comigo, porque pelo meu jeito de ser, eu fiz muito campo. Eu conheço certas partes do Brasil, não como turista, mas como pesquisadora, né? Como estudiosa. Coisa maravilhosa. Né? Então, eu acho que o meio ambiente é uma coisa que, na realidade, está no sangue do ser humano. Eu tenho uma frase muito interessante que tinha no slogan da Calói, lá em São Paulo, que era assim, eu não quero meio ambiente, eu quero o ambiente inteiro. Né? Verdade. Porque, na realidade, somos, né, os entes que e muitas vezes altamente dependentes daquilo que e a força da palavra, né? Quando você fala meio ambiente, parece que está pela metade. Está pela metade, né? Então, como eu fiz pós-graduação lá em Belém, na Universidade Federal, tudo, e a Amazônia, inclusive, nasceu, essa paixão pela Amazônia nasceu de um professor meu na faculdade, né? E eu, recentemente, fui trabalhar na Secretaria de Coordenação da Amazônia com sustentabilidade ambiental, né?
Então foi uma experiência assim fantástica em termos institucionais que eu não tinha tido ainda, porque uma coisa é você trabalhar em empresa, né, em projetos específicos. Lá eu tive que ampliar meu leque, né? Que benção, né? Uma benção, de uma forma mais integral, né? E tive também que me adaptar, né? Aprender, inclusive, a consultar as bases, né? Porque não existe meio ambiente se quem está lá no último, quer dizer, quem que é o último usuário dele, não estiver em parceria, em sintonia com as políticas públicas que são determinadas por um determinado... Que não adianta formuladas por prontas não, de cima para baixo, não. Se quem é o que você disse, se quem está na base não está desconectado, né, com aquilo ali, né? Verdade. E, inclusive, quer dizer que o político, o gestor, ele tem que ter a devida sensibilidade para detectar com eles, né? Então, como lá no Ministério eu trabalhava no PPG-7, que é o Programa de Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, tinha o acordo de cooperação alemã e eles foram fantásticos assim na capacitação dos integrantes do Ministério, né? Nesse desenvolvimento, inclusive organizacional participativo, né? Bom, então nós precisamos aproveitar, quem está vendo a Sônia aí, contar toda essa experiência, essa riqueza de vida, Sônia. Você tem que participar, né, aqui de projetos em Barretos, na região, para que esse conhecimento seja partilhado. Sim, para mim, assim, é um prazer. Eu acho que, eu sempre digo que mente desocupada é oficina para o diabo. Então, eu acho que eu quero morrer lúcida, trabalhando, quer dizer, que eu aposentada pela força das circunstâncias, claro. Mas a mente não, continua aqui forte e firme, né? E eu quero te agradecer, falar que foram momentos assim maravilhosos. Só de te olhar a gente vê a riqueza de conteúdo. A gente precisava muito mais tempo para estar conversando aqui, né, sobre toda essa sua experiência, mas você vai voltar mais vezes, tenho certeza, e a gente vai estar trabalhando aí de alguma forma, né, para você poder estar levando essa tua experiência para Barretos e toda a região. Muito obrigada, Deus te proteja, te abençoe, para você continuar com esse teu sonho, com toda essa vida que você tem, Sônia. Muito obrigada e conte comigo, viu, Graça? Obrigada. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já.